para falar sobre a conjuntura das bacias hidrográficas do Leste e Jequitinhonha, em Minas Gerais. Gostaria de convidar a presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mucuri, Alice Lorentes, e a presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araçuaí, Cleia Amorim de Araújo. E a convite de Alice Lorentes, chamamos também para compor a mesa o Luiz Ricardo Correia e Janaína Pereira. Alice Lorentes é graduada em Matemática, especialista em Orientação Social e Educação e Gestão Ambiental. É presidente interina do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Rio Mucuri, membro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e do Conselho de Administração do IGAM. Lorentes já recebeu diversos prêmios de reconhecimento pelos serviços prestados a questões ambientais. Cleia Amorim possui formação técnica em agropecuária, magistério e serviço social. Atualmente é presidente do Comitê Bacia Hidrográfica do Rio Araçuaí e membro efetivo nas seguintes entidades: Conselho Consultivo da Educação do Campo da UFMG, Conselho Municipal da Mulher, Comissão das Águas do Estado de Minas Gerais e Comissão Executiva ASA. Luiz Ricardo é engenheiro agrônomo e faz parte do Grupo de Extensão e Pesquisa em Agricultura Familiar da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Janaína Pereira é bióloga e mestre em Tecnologia Ambiental e Sociedade pela Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri e supervisora regional Nordeste do IEF. Por favor. Já é boa tarde, né, gente? Eu me sinto motivada ainda para falar com vocês, porque eu vejo aqui uma quantidade grande de pessoas amigas que há muitos anos estão juntos comigo nessa briga pelas águas. Eu sou de Belo Horizonte e acabei de fazer uma pergunta sobre o nome do rio que dizia Avenida Afonso Pena, que eu achava que era o Córrego do Leitão, e me foi informado agora que é o Córrego do Acabamundo. Eu tenho um privilégio que eu tenho certeza que a grande maioria de vocês não tem. Eu posso me apresentar como uma testemunha ocular da história. Dado o tempo passado, a maioria de vocês não tem esse privilégio ou ônus, porque diante da situação que nós estamos atravessando agora, com relação às questões ambientais, eu não sei se isso é um peso ou um privilégio. Mas como eu nasci otimista e me recuso terminantemente a perder a esperança, eu vou acreditar que isso é um bônus, que eu ganhei com a oportunidade de ser uma testemunha ocular da história. Eu não sei se era na antiga Rede Tupi ou na rádio, que havia aqui um noticiário, que eu tenho certeza que a grande maioria de vocês nunca ouviu falar, que se apresentava como o repórter Esso, testemunho ocular dessa história. Então, pensando nisso, dado a longa caminhada que a gente tem até aqui, é que eu me considero como testemunha. Nasci em Belo Horizonte e via o Córrego Acabamundo descer pela Avenida Afonso Pena. Muito nova ainda, fui conhecer a região do Vale do Mucuri. A história seria muito comprida e nosso tempo é curto, então eu vou adiantar a minha experiência. Na primeira oportunidade que eu tive de ir até todo mineiro, todos nós somos, com certeza, temos uma grande saudade, uma carência muito grande de uma praia. Eu já até andei pensando na possibilidade de comprar um pedaço lá na Bahia para trazer aqui para Minas, mas ninguém quis saber desse negócio. Então, a primeira vez que eu fui até
até a Bahia, até a costa, pelo Vale do Mucuri, eu conheci uma região deslumbrante, uma mata atlântica. Vocês não podem imaginar a beleza, foi aquilo que me foi apresentado. Eu morava em Belo Horizonte, quase esquina com Afonso Pena, via o córrego Acabamundo, que depois foi criminosamente tampado, e as árvores que eu conhecia eram as do Parque Municipal e os oitis, né, da Avenida Afonso Pena, que um prefeito nosso criminosamente derrubou. Mas, ao defrontar com aquela maravilha do Vale do Mucuri, aquela mata atlântica maravilhosa, primeiro pela Bahia Minas, depois foi extinta, e posteriormente pela estrada, eu fiquei encantada. E aí, certamente, começou o meu profundo amor por aquela região. Só que eu me casei, mudei para lá, tive 9 filhos, e quem tem 9 filhos não olha nem para o lado. Vocês vão de concordar comigo. Eu vi, inicialmente, o Rio Todos os Santos, que é um dos principais afluentes do rio Mucuri, navegável. Desciam canoas pelo rio, trazendo sacos de farinha, melancia, rapadura, e aportavam na porta do mercado municipal em Teófilo Otoni. Quando eu pude olhar para o Rio Todos os Santos, eu descobri o Rio Todos os Santos transformado em um canal de esgoto a céu aberto. Daí partimos para várias conversas com pessoas da comunidade e conseguimos criar o movimento pró-Rio Todos os Santos e Mucuri. No Rio, com esse movimento pró-Rio Todos os Santos e Mucuri, nós resolvemos fazer uma expedição ao longo da bacia do Rio Todos os Santos. E quando chegamos no Pena, no município de Carlos Chagas, foi constatado que todo o esgoto de Teófilo Otoni era jogado no rio Mucuri. Nós publicamos esse livro e concluímos que nós não podíamos mais ser um movimento pró-Rio Todos os Santos. Nós teríamos que agir mais regionalmente e daí fizemos a segunda expedição, que foi a expedição Mucuri. Feita a expedição Mucuri, nós tínhamos uma briga ferrenha com a ANA, porque a ideia da ANA era criar um único comitê para todas as chamadas bacias do leste. Seriam Mucuri, São Mateus, Buranhém, Jucuruçu, Peruíbe, Itanhém, o Alcobaça e o Jequitinhonha. Como nós, depois de ver a devastação que estava havendo no Mucuri, a degradação ambiental tremenda em que se tinha transformado a nossa região, nós passamos a brigar sobre a necessidade que houvesse um comitê do Vale do Mucuri. E com muita luta, com a inspiração do Apolo Eringer, do Dr. Zé Carlos de Carvalho, que foi fundamental para o apoio dele foi fundamental para o nosso trabalho. Depois de muita luta, nós conseguimos convencer. Eu me lembro que eu estava com o Rodrigo Flecha numa reunião em Governador Valadares, e sempre insistindo na necessidade de se criar o comitê do Mucuri. Ele, acho que perdeu a paciência com essa mulherzinha tão insistente e disse assim: o Paulo Teodoro sabe disso? O Paulo Teodoro era o diretor do IGAM. Eu falei: sabe, o Paulo Teodoro sabe, o doutor Zé Carlos Carvalho sabe. Aí o Rodrigo, eu conversei com ele ainda essa semana, o Rodrigo, meio impaciente, disse para mim assim: tá bom, então vamos criar o comitê do Mucuri. Aí seria um comitê federal, porque o rio Mucuri começa em Minas e termina no Atlântico, lá na Bahia. Tivemos várias reuniões com o pessoal de Brasília, que vinha fazer palestras, fazer com que
a gente entendesse a necessidade de criar esse comitê federal. Só que a coisa não andava como acontece frequentemente aqui no Brasil. Não avançava, a gente não conseguia criar o comitê federal, então buscamos o governo de Minas e, depois de um trabalho com todos os dirigentes e constante, nós conseguimos criar o Comitê dos Afluentes Mineiros do Mucuri. Inicialmente, uma situação excelente, muito bem, até chegou ao ponto em que estamos hoje. Não temos sede, não temos plano diretor, 3 já foram editados e não aconteceram até hoje. Não temos secretária e não temos ainda os recursos suficientes. Agora, nessa semana, foi me comunicado que vamos ter uma sede que vai funcionar no CAIC, lá em Teófilo Otoni, através de uma boa vontade do atual prefeito municipal. Eu pedi ao Ricardo e à Janaína que aqui estivessem comigo pelo seguinte: eu sempre fui muito favorável que a gente evitasse o excesso de protagonismo que muitas vezes existe entre nós. O Ricardo tem uma experiência muito grande na área rural, e é onde a gente produz e protege água. E a Janaína, nós temos aqui, eu sou da sociedade civil, o Ricardo representando a academia, e a Janaína é o governo do Estado. Mas ela não está aqui como IEF, ela está, sim, como Janaína, uma bênção que o Vale do Mucuri recebeu, que trouxe para nós, no Mucuri, a sua competência, o seu amor e o seu entusiasmo. Eu vou passar a palavra para eles. Que eu tenho certeza que eles poderão dizer para vocês a realidade da bacia hidrográfica do Mucuri. E a Cleia, seguidamente, né, Cleia? Nós já tivemos o tempo um pouco reduzido, mas eu conto com a paciência de vocês para nos ouvirem enquanto aguentarem. Bom, gente, boa tarde. Todos os nossos amigos e amigas, um prazer estar aqui, agradecer a Alice pelo convite e dizer que a coordenação do evento falou que quem ficar aqui até o final da palestra vai ser sorteado uma marmita, tá? Então, quem quiser pode ficar. Aqueles que não quiserem também a marmita podem continuar também, né? Bom, então vamos dar andamento. Eu vou falar um pouquinho, nós dividimos a nossa apresentação, a Alice falou um pouco desse contexto histórico, né, do Comitê de Bacias, eu vou tratar um pouquinho de alguns aspectos, né, da nossa bacia, e depois a Janaína vai completar também com as partes dos desafios e algumas ações que nós já estamos fazendo lá na nossa bacia. Porque não adianta só ficar chorando leite derramado, né? Como disse nosso amigo aqui antes, a gente tem que colocar a mão na massa também, não dá para ficar só esperando as coisas acontecerem. Então, vamos lá. Começando um pouquinho sobre como é que é a nossa bacia. Anteriormente, a gente mostrou o mapa, né, da nossa bacia hidrográfica. Ela é uma bacia relativamente pequena, né, em termos de área, em comparação com as outras bacias hidrográficas de Minas Gerais. Nós temos em torno de 150 quilômetros quadrados de bacia. E essa bacia, né, numa pesquisa que foi feita em 2008, em torno de 20% da nossa bacia que era ocupada com cobertura vegetal, florestal. Só que na nossa bacia a gente tem uma particularidade agora, que na parte oeste da nossa bacia, é uma área de uma elevação mais alta, de montanhas, e nós temos uma área de cobertura florestal significativa, né? Tanto é que em 2011 foi criada a área de proteção ambiental, a maior área de proteção ambiental em área do estado de Minas Gerais, né? Nessa área nós temos em torno de 36% de cobertura vegetal. Ontem à noite, preparando um pouquinho aqui para a gente, fiz algumas contas. Se nessa área, que representa 25% da área da bacia, nós temos 36% de área de cobertura vegetal,
significa que no restante da bacia nós temos, no máximo, em torno de 15% de cobertura vegetal. Nós vamos ver mais para frente, nesse outro mapa aqui, esse é o mapa que foi feito, aqueles pontinhos que estão aparecendo, aquelas cataporas, são comunidades de agricultura familiar, um trabalho que a gente fez em 2010, que a gente já referenciou todas as comunidades de agricultura familiar do território da cidadania do Vale do Mucuri. O território da cidadania era um programa do governo federal, foi extinto pelo senhor presidente atual, e aquela parte delimitada de preto é a parte do comitê. Então, a gente observa, pelos aqueles pontinhos pretos, que eles estão localizados na porção oeste da bacia, que é exatamente a porção onde está a área a APA. O que isso mostra para a gente? Que as áreas protegidas estão nas áreas com maior concentração de agricultura familiar. A porção leste, que a gente quase não enxerga pontinhos, né, que é o município de Carlos Chagas, Nanuque, Serra dos Aimorés, Ataleia, são municípios com grandes fazendas, né? Carlos Chagas foi conhecida como a capital do boi, e é uma área com menor área de cobertura, é o município, né, com menor área de cobertura florestal do estado. Né? Um intenso processo de desmatamento, né, que aconteceu nos últimos tempos, para a implantação da pecuária. Outra coisa que está acontecendo de ocupação da nossa paisagem agora, de modificação da paisagem, é com a chegada do plantio de eucalipto. O plantio de eucalipto está começando a chegar pela porção leste, porque na divisa de Minas com a Bahia está a empresa de celulose, a Suzano, né, que usa o eucalipto ali no seu processo, e está começando a fazer fomentos de plantio de eucalipto na nossa região. E também vindo da questão do Vale de Jequitinhonha, inclusive incentivado, né, por uma política governamental, com melhorias de estradas para facilitar o trânsito, né, dos caminhões de eucalipto. Engraçado que a gente que trabalha com agricultura familiar nunca ouve falar política governamental para melhoria de estrada para escoamento da produção agrícola, dos agricultores para levar para suas feiras. E agora é dito aí, altos e bons sons, que vai ter uma política para incentivo de estrada para transporte de eucalipto. Bom, em termos da zona rural, né, que é a parte que a gente mais trabalha, tem aí um trabalho sobre saneamento básico, onde a gente vê as fontes de água para consumo. E é importante a gente ver nesse slide que a zona rural, a grande maioria, né, como é de se esperar, tem água para consumo de nascentes, também de córregos, ainda existe pessoas, né, bebendo água de córrego, cisternas, né, fizemos um trabalho de pesquisa agora sobre a qualidade de água dessas cisternas no município lá da nossa região, mais da metade das águas estão contaminadas, né, então são águas de péssima qualidade, as nascentes também, né, contaminadas, porque existe um processo ali de pisoteio de animais, né, de trânsito de animais nessas nascentes. Então, a questão da qualidade de água para consumo na zona rural é uma questão extremamente grave, pouco observada pelo poder público e por nós também. Né? Não só a quantidade, como foi dito aqui ontem, é preciso também ter qualidade de água. E aí, um outro dado sobre saneamento básico, a questão do esgoto sanitário na zona rural. Também, se a gente estava reclamando aqui da Copasa na zona urbana, quiçá na zona rural. Está aí algumas fotos de banheiro da zona rural da nossa região. Esse à esquerda é aquele banheiro, né, com aquele buraco. Tem até um papel higiênico ali também, para dizer que o banheiro está em uso. Né? E à direita é um banheiro que eu fui nessa casa em Setubinha, não tem nem vaso. As pessoas usam, né, defecam, urinam no chão e depois vem com a água ali e a água escorre pelo aquele buraquinho da direita. Então, isso é uma realidade ainda do saneamento básico na zona rural que a gente visualiza muito ainda no Vale do Mucuri. O outro trabalho agora é relacionado também ao saneamento básico, diz respeito à qualidade da água, foi uma dissertação de mestrado feita agora no ano passado, onde a gente avaliou a qualidade da água na bacia hidrográfica do Rio Mucuri, e a gente encontrou alguns parâmetros, né, em desacordo com a resolução CONAMA para rios de classe 2, que é o nosso caso, né, a princípio nós estamos enquadrados em rios de classe 2. Alguns parâmetros foram em desacordo, alguns por fonte natural, a maioria por questão da contaminação por esgoto, né, de áreas urbanas,
E dois nos chamaram um pouco a atenção, que é o caso do arsênio e do cobre, que a gente encontrou lá na divisa com a Bahia, né? Então a gente precisa ainda fazer estudos mais aprofundados para identificar o porquê dessa contaminação por arsênio e cobre, né? Que são metais altamente perigosos, né? Alguns aspectos sociais da bacia são importantes também a gente entender, porque às vezes a gente trabalha de forma holística, mas só na questão ambiental, né? Só dos recursos naturais. A gente olhar a bacia de forma holística, a gente compreender a questão de escolaridade, de saúde, as questões dos recursos naturais, as questões de abuso de poder, de coronelismo, né? Para a gente poder entender, às vezes, por que as coisas não funcionam. Porque, né, muitas vezes as coisas não funcionam, não é pelo que a gente está vendo, mas pelas aquelas coisas que estão nas entranhas do município. Né? E nesses municípios do interior, né, a gente pensar Bertópolis, dá 3 horas de Teófilo Otoni lá, 3 horas e pouco de Teófilo Otoni. Então, são municípios extremamente, né, isolados. Há pouco tempo que chegou o asfalto, né, eram municípios que ficavam isolados de fato. Então, o coronelismo ainda impera de uma forma muito grande, que dificulta as pessoas a participarem, né, a exercer o controle social. A questão da escolaridade, nós temos um município de Crisólita, que em torno de 45%, segundo dados do IBGE, são analfabetos, né, com IDH baixíssimo. Entre os 10 municípios de menor IDH de Minas, 4 estão localizados no Vale do Mucuri. Quer dizer, a gente vinha aqui fazer um discurso que as pessoas têm que participar, que as pessoas não fazem isso, não fazem aquilo, sem a gente entender os motivos, é complicado. Por isso que eu acho que ter essa visão do todo é importante. Como é que a gente vai querer que uma pessoa que, né, com pouca escolaridade, que às vezes não consegue, né, se expressar direito, como diz eles lá, fraco, porque são pobres, como é que eles vão chegar num ambiente de conselho, ou um ambiente como esse, e vão chegar aqui e vão participar? Agora, se você for na casa dele, se você for lá na reunião do sindicato, na reunião da associação, você vai perceber como é que eles falam e o que eles têm para falar. Mas quando eles chegam no espaço mais público, eles não se expressam. Isso é uma característica forte da nossa região. Em relação aos problemas ambientais, o que nós temos, né, verificado muito são áreas degradadas, né? Inclusive, alguns municípios nossos, segundo o estudo, já são áreas susceptíveis à desertificação. À direita ali nós temos, né, o Morro Pelado, extremamente degradado. E, infelizmente, o que às vezes a gente vê lá é sendo feito um trabalho de recuperação de pastagem, com um trator de esteira, subindo morro abaixo, plantando braquiária e dizendo que isso é um trabalho de recuperação. Né, isso é o que mais a gente tem visto na região, é trator de esteira subindo o morro para fazer o trabalho. À esquerda é um processo de desmatamento também, que ainda é uma realidade. Está aí também um trator de esteira com aquela pá na frente, né, empurrando aí as árvores que ele derrubou. E agora eu vou passar para a Janaína, para ela dar continuidade, que é a parte mais interessante, que são as ações. Boa tarde a todos. Vou falar um pouquinho para vocês dos desafios, né, para a gestão desse território. Como o Polinano disse muito bem, a escassez é hídrica, mas a questão é de gestão, o problema é de gestão. Né? Então, na verdade, o primeiro ponto, o primeiro desafio que a gente coloca, também já falado muito bem ontem, é que um grande desafio é promover a gestão da paisagem, entendendo a bacia hidrográfica como esse território de planejamento. E aí, entendendo a bacia hidrográfica em todas as suas escalas, né? A começar aquela microbacia que tem aquela comunidade rural e pensar nela como essa unidade de planejamento municipal e regional. Né? Então, entender-se como parte dessa microbacia, da subbacia, da bacia como um todo, é um desafio para nós do Mucuri. Com isso, a partir do entendimento da bacia como unidade de planejamento, é desenvolver a governança ambiental, que é exatamente a união de todos os atores que fazem parte desse território em busca de um bem comum, né, e esse bem comum construído, né, através da tomada de decisões, né, coletivas, por meio dos diversos espaços de participação social que existem hoje, em prol desse objetivo comum e influenciando as políticas públicas.
né, como disse muito bem nosso colega anterior, para que saia dessas comunidades, desses espaços, as tomadas de decisão, e então as políticas públicas vão atender essa consciência e essa necessidade específica. Também de fortalecer o poder público municipal para atuação nas temáticas ambientais e outras associadas. A nossa região ela é extremamente carente, né, quanto à questão de técnicos nos municípios. Só a Teófilo Otoni, atualmente, que fez um concurso, e na NUC, possuem técnicos ambientais ou agrícolas de carreira nos municípios. Então, até para o IEF hoje estabelecer uma parceria municipal para ter um servidor ali atuando, é complicado, porque não tem servidor de carreira. Os municípios estão extremamente carentes disso. Então, realmente é importante a gente fortalecer o poder público municipal. Outra questão muito importante para nós é que as áreas de estágio médio e avançado de regeneração, como o Ricardo mostrou, nós temos ainda remanescentes florestais importantes, principalmente na porção alta da bacia, mas são remanescentes que estão em processo de degradação constante, né? Então, realmente, se a gente não proteger esses remanescentes da caça, do desmatamento e principalmente do fogo, eles não vão conseguir alcançar a sua atividade plena na prestação de serviços ambientais. A gente sabe, dentro da hidrologia florestal, que um fragmento florestal, para conseguir devolver a água efetivamente para uma bacia, ele tem que estar no estágio mais avançado de regeneração. Nesse processo de regeneração, ele consome água. Então, muitas vezes, a gente está preocupado em reflorestar uma área e os nossos remanescentes estão extremamente degradados e, muitas vezes, não cumprindo a sua função na prestação de serviços ambientais. Então, nós precisamos conservar essas áreas, né, contra todos esses impactos. Por outro lado, a gente sabe que existem áreas de preservação permanente, demandando a recuperação imediata dessas áreas, porque são áreas de recarga hídrica, então elas também precisam ser recuperadas, e está aí o programa de regularização ambiental para que a gente consiga fazer isso de forma efetiva, né? A outra questão que para nós é uma das mais importantes, Ricardo já começou a tocar nela, é a recuperação das áreas produtivas degradadas. Porque se de um lado a gente tem remanescentes florestais que ainda estão lá lutando para a sua sucessão ecológica, nós temos áreas produtivas extremamente degradadas. E naturalmente o produtor fica de lá, na sua área degradada, olhando para uma remanescente florestal, pensando, se eu pudesse utilizar essa área. Então a gente tem um conflito florestal de sempre, que nunca vai se resolver, porque a gente não consegue trabalhar a recuperação produtiva com técnicas sustentáveis dessas áreas degradadas. Então, a partir do ponto que a gente conseguir cuidar desses remanescentes florestais já existentes, recuperar essas áreas de preservação permanente, principalmente as de recarga hídrica, e também recuperar as áreas produtivas, a gente conseguir conciliar os recursos naturais com a vida das pessoas, né? E aí conseguir realmente o objetivo de todo mundo, que é viver bem dentro de um mesmo território. E, por fim, desenvolver e efetivar instrumentos de pagamento de serviços ambientais. Existem áreas que realmente não podem ser utilizadas, mas pessoas vivem ali. E como que nós vamos conviver com isso? A gente tem que desenvolver esses instrumentos e efetivar eles de verdade, né? Para isso, a gente tem algumas estratégias, ferramentas e oportunidades. A estratégia mais importante é a participação social, já foi falado muito isso aqui, né? O próprio Robert disse, como lição aprendida lá nos Estados Unidos, que juntos podemos mais. Então, a participação social ela é extremamente importante. Nós temos o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, que hoje, na minha opinião, é o espaço social de maior efetividade para a participação, porque lá várias políticas públicas são trabalhadas, os representantes das associações rurais estão ali, outros atores estão ali. Então, quando a gente pensa no nível mais local, o CMDRS é muito importante, então a gente precisa fortalecer e formar esses conselhos cada vez mais. Os CODEMAS também estão surgindo e também ganhando força, né? O Conselho Consultivo das Unidades de Conservação dentro desse processo e, finalmente, o comitê como um grande espaço, né, que concatena todas essas ações locais e, com isso, consegue planejar e executar suas ações. Como instrumentos de gestão para o Mucuri hoje, nós temos algumas produções acadêmicas, nós temos o Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável, que o Ricardo tocou aqui, que são algumas informações importantes. Nós temos o primeiro Plano Municipal da Mata Atlântica do Estado de Minas Gerais, que foi feito em Teófilo Otoni recentemente, o Plano de Manejo da APA do Alto do Mucuri
e, se Deus quiser, o nosso plano de bacia, que a gente espera que em breve possa consolidar todas essas informações e apontar a gestão da nossa bacia. E como oportunidades, né, nós temos o Fomento Florestal do IEF, que eu vou falar um pouquinho bem rapidamente, o Programa de Regularização Ambiental, a Política de Agroecologia, que foi lançada para o Mucuri, né, as universidades e os centros de pesquisa cada vez mais assumindo o seu papel, o Programa Produtor de Água da ANA, que foi aprovado, 2 municípios foram aprovados na nossa região, e o Projeto Rural Sustentável, que é um projeto do BID, que também tem permitido unidades demonstrativas de produção rural sustentável. Algumas ações, nós definimos áreas prioritárias na APA do Alto do Mucuri para aplicação de políticas públicas florestal e de proteção à biodiversidade, que foi a minha dissertação de mestrado. Nós temos, então, esse processo de construção da governança ambiental, então a gente tem assumido, várias instituições têm assumido à frente desse processo e apoiando esses espaços e construindo cada vez mais essa governança. O próprio Fomento Florestal do IEF, que trabalha com a recuperação de áreas de preservação permanente, a gente está focando isso em microbacias prioritárias, prevenindo e combatendo incêndios florestais, principalmente dentro da APA, que é onde estão os remanescentes florestais, e promovendo a educação e a extensão ambiental. O Plano Municipal da Mata Atlântica, como eu disse para vocês, de Teoflotone, a gente já está em execução. O Núcleo Mucuri de Agroecologia, que é um espaço importantíssimo de governança, onde várias instituições estão ali envolvidas, construindo uma nova forma de se usar os recursos naturais para suas atividades produtivas, construindo fossas sépticas, várias iniciativas na bacia, análise da qualidade da água, realizado principalmente pela universidade, o programa Pró-Mananciais da Copasa, e agora com o apoio da Emater, que já está em Nanu, que vai chegar em Malacacheta e Teoflotone para o próximo ano, o projeto Rural Sustentável e o projeto Desenvolver, que é do Ministério Público, exatamente nesses municípios de menor IDH. Como meu tempo já acabou, né, esse é o programa que a gente criou na região, que é o Conservação e Produção Rural Sustentável, uma parceria para a vida. Esse programa, ele define uma microbacia prioritária dentro do município, validado no CMDRS, mobiliza os produtores rurais, cadastra esses produtores, faz um diagnóstico das necessidades daquela propriedade rural e apoia a implantação de todas essas ações, recuperação produtiva, recuperação ambiental, saneamento rural e, se Deus quiser, um pagamento por serviços ambientais. Então, isso é o que a gente acredita, né, que as pessoas, os recursos naturais e principalmente o rio vivam em harmonia, e é para isso que a gente está trabalhando no Mucuri. Obrigada, gente. Nós vamos passar para a minha companheira Cleia, que tem mais ou menos as mesmas dificuldades, mas antes eu queria pedir o apoio de vocês. Nós temos lá a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Nós estamos batalhando para termos uma universidade, dada as diferenças regionais e os problemas existentes, nós queremos a Universidade Federal do Vale do Mucuri. E eu conto com o apoio de todos vocês no momento em que a gente precisar desse apoio. Pessoal, boa tarde. Eu prometo ser bem rápida, porque quando eu estou sentada aí, igual vocês estão, a gente fica de olho mais na hora, né? Então, vou ser bem mais objetiva do que eu costumo ser. Aproveito aqui só para pegar um gancho na fala das minhas duas companheiras, que é sobre a questão da estratégia e a participação social, né, que é muito importante. E, assim, eu venho do Vale do Jequitinhonha, estou aqui representando 3 comitês, peço licença a meus companheiros, JQ3, a Manu está ali como representante, a Carla, do JQ1, né, que contribuíram um pouco com essa apresentação. Gostaria de dizer, dona Alice, quando a senhora fala da questão de criar um único comitê, da dificuldade que teve, né? A gente precisa pôr na cabeça uma coisa: existe a diferença regional. Embora eu esteja no Vale do Jequitinhonha, o alto, o médio e o baixo é completamente diferente um do outro. Então, é preciso respeitar as especificidades, né? Cada um, a gente que tem filho aí sabe que nem todos são iguais. Assim também como o norte e o nordeste de Minas Gerais. Eu volto a afirmar, em todo local que eu passo,
O Vale do Jequitinhonha é nordeste de Minas Gerais, tá? E o norte uma parte do JQ3 está no norte, mas a gente se identifica como nordeste. Quero dizer da importância do comitê, não é nem necessário, mas é só para reforçar. O comitê ele é composto, é um espaço para mim fantástico, porque ele é composto de sociedade civil, de usuários e de poder público, aonde a gente senta e vai discutir os nossos problemas, que são todos comuns, né? Não tem nenhum diferenciado. A crise hídrica, para muitos aqui, tem chegado em 2014. Para nós que estamos no Norte e no Nordeste, ela chega desde 1998, da primeira vez que se ouviu falar no fenômeno El Niño. Para nós foi uma seca terrível que nos alastrou naquela região lá do Norte e Nordeste de Minas Gerais. Este aqui, ok. Bom, aí é só para poder mostrar essas lâminas, a conjuntura nossa aqui do Jequitinhonha, né, a nossa localização, Norte e Nordeste de Minas Gerais. Os nossos, enquanto semiárido, enquanto pessoa do Norte e do Nordeste, eu vou ficar em pé, peço licença, eu fico mais à vontade. Peço licença só para poder reafirmar o seguinte: nós somos conhecidos, né, a maioria das pessoas que a gente passa, como lugar que predomina caatinga, lugar de gente feia, de vida morta, de povo sem futuro, de campo de concentração, onde as políticas públicas vão para as casas grandes, lugar construído com uma visão dominada, com um olhar nas suas limitações, invisibilidade das mulheres sobre o patriarcado masculino, lugar e centralização de terra na mão dos latifúndios e local de mão de obra barata. Muitos nos veem assim, é um tremendo engano. Essa foto aí traz as nossas riquezas, a riqueza do Vale do Norte de Minas Gerais, o nosso artesanato, a nossa alimentação, o nosso cerrado, na nossa caatinga, nas nossas riquezas, no nosso povo que persiste e insiste numa qualidade de vida melhor. E lá no Vale do Jequitinhonha, no norte, a gente tem trabalhado com as alternativas de convivência com o semiárido, né? Isso em parceria com o governo federal, com o governo estadual, em parceria com os movimentos sociais. Nós temos trabalhado com as caixas coletoras de água de chuva, isso porque a gente tem dificuldade com água. Nós estamos trabalhando com a questão das barragens subterrâneas, os tanques de pedra, porque tem comunidade que não se consegue armazenar água, né? As cisternas de calçadão, e com a luta nos movimentos, a luta popular nos espaços de discussão, como está ali uma foto sobre o Rio Fanado, que fica em Minas Novas. Aí se tem um estudo, né, do Estado, né, onde está chegando à conclusão de que o Norte e o Vale do Jequitinhonha estão virando deserto. Eu não vejo necessidade de estudo profundo, porque basta entrar dentro do carro e dar uma volta que você vai ver a nossa situação, né, que a gente já está mesmo em meio ao deserto. Aí temos, infelizmente, está em extinção a questão das lavadeiras, né, porque era um ponto de encontro das mulheres, que ao mesmo tempo lavava-se roupa e batia um papo. Talvez a depressão era até... Talvez não, nem se falava em depressão nessa época, né? Porque a gente tinha água para poder lavar as roupas, para poder bater papo. E aí, como eu disse, basta entrar dentro do carro, dar uma volta, subir uma ladeira, que você vai ver um painel de desertificação. Isso aí é lá na torre de televisão de Araçuaí, onde de lá de cima você tira essa foto e vê a cidade de Araçuaí está aí, em meio à poeira, em meio a esse deserto que está aí. Existe uma cidade, existe um rio nesse espaço. Esse é o nosso rio Araçuaí, na ponte de Turmalina. Já dá para atravessar. Na minha infância, a gente não ia nesse rio, porque a mãe não deixava, tinha medo de morrer afogado. Aí você vê que você pula o rio, isso é na ponte de Turmalina. Aqui é lá em Berilo, o rio também continua. Essa pedraiada que vocês estão vendo era o espaço da água. E isso foi, com o passar dos anos, foi aparecendo uma pedra, 2, 3, foi aparecendo até que virou isso que a gente está aí hoje. O rio lá em cima se vê que está cortado. Esse rio é o mesmo que comporta as licenças ambientais. Eu gostaria só de fazer uma pergunta, porque eu sei que quando terminar não vai ter tempo para pergunta, né? A gente vai estar doido para vazar. Mas eu queria só uma curiosidade. Existe aqui, ou esteve ontem, alguém representante da Assembleia Legislativa de Minas Gerais?
Vocês sabem, tem alguém aí que representa? Esteve ontem ou vai estar? Pois é. É esse povo que às vezes delega um telefonemazinho, ó, licença ambiental de fulano está aí, desengaveta para mim, tá? E é esse povo que vai encontrar conosco em 2018. E eu só trouxe essa foto aí, das dragas, porque o Rio Araçuaí, como eu mostrei lá em cima em Turmalina, ele não comporta licenciamento para explorar mais nada. E ele tem essa draga que está aí, legalizada, renovada, até 2025, a licença ambiental para explorar ouro, jogando mercúrio e para explorar areia e cascalho. E aí, essa é recente, foi tirada agora há pouco tempo atrás, há mais ou menos 2 meses. Ali está o rio de Berilo, em cima, e do outro lado, esse sujo aí é o rio Araçuaí, o mesmo rio. A 60 quilômetros, ele chega em Araçuaí dessa cor. Por que isso? Porque entre os 60 quilômetros de Berilo a Araçuaí, não dá 15, existe um senhor que tem uma exploração de areia e cascalho que está trabalhando aí embaixo, são essas fotos abaixo aí. A partir do momento que ele tira o cascalho de dentro do rio, ele joga, não existe a bacia de contenção. A água devolvida para o rio, simplesmente numa tubulação, e começa a descer como a lama, como a enxurrada. E vai resultar lá em Araçuaí, o rio sujo como está aí. Enquanto o presidente do comitê de bacia, a gente preparou a documentação, fizemos a denúncia, levamos na secretaria, na SEMAGEM Diamantina. Entreguei ao diretor-geral. E estou até hoje esperando um parecer. Ele simplesmente disse, o Estado está defasado, nós não temos funcionário suficiente para fazer a fiscalização, e não sei o quê, e piriri e pororó. Mas eu quero dizer que, como que se tem coragem de nos chamar aqui para discutir crise hídrica, enquanto se dá licença de gabinetes para explorar uma área como essa? Que afronta é essa? Como que ousam subestimar a inteligência do nosso povo? Em Araçuaí, esse é o rio, que a gente não podia ir sozinho. Essa ilha, ele está partido no meio. Se reparar, vai ver animais lá embaixo, no meio das pedras. Essa é uma ilhazinha que foi crescendo, crescendo e se tornou isso aí. Ela dividiu o rio, né? Acabou-se. O nosso rio encontra, então, com o Jequitinhonha. Encontra com o Jequitinhonha lá na Itira. E daí para lá, os dois descem, formando o rio Jequitinhonha. O rio Jequitinhonha, em Coronel Murta, tem uma ilha no meio dele. Essa foto foi tirada anteontem. Passando lá, fiz questão de pegar fotos recentes. Essa ilha está aí, no meio do rio. É o tamanho da árvore. Isso não tinha aí. Isso não existia. Isso da década de 90 para cá. Isso foi aparecendo e está lá, a olho nu. Em Itinga, o mesmo rio Araçuaí está descendo, ele chega lá e encontra também uma formação de uma ilhazinha. Até pouco tempo antes de se construir essa ponte de Itinga, que os senhores devem ter visto e ficar sabendo porque ela deu ibope, até pouco tempo a gente atravessava esse rio de balsa, e eu sou testemunha ocular de que já passei várias vezes, mas à medida de cada ida que a gente passava, a balsa começava a encalhar, porque estava começando a aparecer os bancos de areia. Ô, gente, eu estou falando de uma época que está chovendo Jequitinhonha, tá? Esse rio recebeu água, ele está cheio. E a maior tristeza do agricultor, não pensa vocês que é felicidade para nós lá, não. A maior tristeza do agricultor é quando vê o rio desse jeito aí, porque está indo embora as águas e indo embora a terra, as terras de tabuleiro. Porque não tem uma política pública que faça com que essa água infiltre, que a água da chuva infiltre no lençol freático para abastecer a nascente, para poder abastecer os rios. Isso para nós não é felicidade. E diga-se que nossa chuva lá é passageira. Bom, e aí nós temos vários desafios. Nós ainda temos ponte de madeira, como lá embaixo no JQ3, colocar fogo numa ponte dessa de madeira lá, porque o pessoal não suportava mais acidente. E houve várias críticas na mídia, né, dizendo que o povo é baderneiro, que o povo é isso e aquilo. Ora, meu amigo, nós estamos na era da internet, na era de clica o dedo aqui, a mensagem chega lá nos Estados Unidos e vem me dizer que eu sou obrigada a conviver com essa pontinha de madeira.
com tanto dinheiro que tem aí nesse país. E do lado de cá tem essa ponte maravilhosa, bonita, que foi eleita, está lá em Minas Novas, para qualquer um ir lá tirar foto, que quiser vê-la. Mas não leva a lugar nenhum, simplesmente construiu a ponte, está ali e tal. Ela foi feita na época de reeleição do governador Aécio Neves, reelegeu Aécio, elegeu Anastasia e a ponte continua lá do mesmo jeitinho. Está lá. Embaixo tem a draga que eu já mostrei e aqui, infelizmente, a invasão da perfuração dos poços artesianos. Agora, recentemente, nesse atual governo, ressuscitaram a política de tubulações, né? Pegaram agora, enfiaram poço artesiano e, sem fiscalização, sem estudo, sem acompanhamento, qualquer um está furando um poço artesiano no quintal de sua casa. Mas água, guardar mesmo, para abastecer o lençol freático, é uma dificuldade. Isso aí, até agora, não enxerguei uma política pública que faça isso. Então, aí vem também trazer essa preocupação com os poços artesianos. Em Genipapo de Minas, temos aí a barragem do Setúbal, né, que está lá em Genipapo de Minas, foi construída pela Rural Minas. Leiga no assunto que sou, as informações que a gente tem é de que houve um erro na construção da barragem e ela não consegue captar água por cima, ela pega água por baixo e aí ela puxa a lama. O rio Setúbal nunca mais ficou limpo, enquanto não se corrigir esse erro lá dessa barragem, ela não vai ficar limpa. A gente já está com processo na promotoria, já estamos fazendo barulho, mas a coisa é meio engavetada, né? O negócio não é no nosso tempo, não. Né? E tem muito índice de esquistossomose na água, muitos laudos médicos de comunidades ribeirinhas, e o povo que vive ali e que produz hortaliças e leva para a feira, nem ousa falar que é dessa região, porque não vende. Volta com as mercadorias para trás, porque ninguém vai comprar, né, hortaliça de uma água assim. No JQ1, da nascente do Jequitinhonha ao Cerro, né, nós temos lá em Couto Magalhães aquele grande desafio que eu quero ver quem vai pôr a mão nessa massa, que é aquela exploração de garimpo que tem lá. Passando ali, indo para Diamantina, é triste, é de chorar. O Jequitinhonha está em fase terminal. Ele está ali, não tem salvação. E eu quero ver quem é o homem, quem é a mulher que vai pôr a mão nessa cumbuca e regularizar aquele garimpo que tem lá. É ao vivo, passando na ponte, na estrada. Não precisa nem sair do carro para poder ver. No JQ3, tem o conflito da fronteira dos estados, né? Que, assim, às vezes dificulta, né, demora a resolver quando se tem conflito. E isso, gente, é prejudicial para todo mundo. Até município que está instalado do lado de... Até comunidade que está do lado de município, a outra parte dela do outro lado, ela não tem pai. Ela não tem pai nem mãe. Fica jogado para lá e para cá. Então, esse é um problema que o JQ3 enfrenta. O JQ3 também tem a questão de Medina, que é uma cidade que faz parte até da diocese da gente. Eu trabalho em Medina. E realmente a crise hídrica, a comunidade, a cidade recebe abastecimento de 7 em 7 dias. E tem outro detalhe, o que é mais curioso, para a exploração do granito não falta água. Falta água para o povo, para a população, tá? Tem alguma coisa errada, não tem? Bom, nós sofremos também, está geral, sofremos com a questão do eucalipto, né? Do eucalipto, a grande plantação de eucalipto, né? E aí pega as nossas estradas, nossos asfaltos não foram construídos para carregar esse tamanho de peso, pelo o fluxo que passa, tudo danificado, e está chegando sucintamente, descendo, vai lá para vocês, para o Mucuri, já pega ali aquela região de Caraí, de Novo Cruzeiro, vai descendo sucintamente na Caladinha e vai infiltrando a monocultura do eucalipto. Problema, gente, é a monocultura, é a quantidade, né? Depois nós temos aí também, em Diamantina ainda, né, a questão do fogo, né, a questão do fogo. E aqui eu quero abrir um espaço e dizer que a Mata da Cauã, ela ficou queimada durante 9 dias. 9 dias pegando fogo, precisou de avião, de tal para poder, né, para poder apagar o incêndio. E eu
juntamente com minha companheira Bruna, que está ali, engenheira da Prefeitura de Araçuaí, que veio comigo. Nós, um dia, voltando do alto do Jequitinhonha, a gente vê focos de incêndio e a gente ligou, né? Ela ligou para o Corpo de Bombeiros. A resposta que nos deu naquele momento era que é área particular, a gente não entra, não. Isso aí não é da nossa... Não é do... Mas tinham vários focos de incêndio que nos incomodou na viagem, né? Daí eu pergunto, será que esse fogo que durou 9 dias, será que ele também não começou com os pequenos focos, né? Os pequenos espaços, e aí ninguém tomou-se providência nenhuma? Só grita na hora que a coisa está maior, né? E o que dói muito nesse problema que nós passamos lá foi ver os animais agonizando e morrendo. Isso foi de uma crueldade muito grande. Além de ver a terra, né, de ver tudo. Outro problema que a gente enfrenta no Norte Vale é a questão do lixo, né? Não é segredo, né? E a questão da falta d'água, né? As mulheres que são as protagonistas de buscar água para casa. É muito difícil se ver um homem com a lata d'água na cabeça, né? Não vê, não. A gente vê mulher, menino, né? Bom, estima-se que as mulheres, né? Elas andam aí 36 dias no ano, direto assim, ó, carregando água na cabeça. Então, tá lá. Queimou-se 1.915 hectares dos 5.195 hectares de mata da Coam, no município de Leme do Prado e município de Turmalina. O que fizeram? Acharam o culpado, né? Prendeu, também já não dou notícia do que aconteceu, e estamos lá, mas pronto. Apagou-se fogo, pegou corpo de caminhões-pipa, aviãozinho, para poder combater o fogo, porque senão alastrava bastante, mas eu acredito que para o ano que vem aparece esse fogo lá de novo. Nós estamos acostumados já, viu? Tem umas coisas que a gente... é só indo para o confronto. Bom, também no Vale do Jequitinhonha e Norte, nós convivemos aí com a migração, com as estradas de terra, a migração para o cor-de-cana, migração que hoje não é só mais para o cor-de-cana, ela está indo também para os Estados Unidos, vai para o exterior, e às vezes as pessoas passam clandestinamente, né? Então, isso é um fator que machuca muita gente. Às vezes migra pai e mãe para trabalhar aqui no sul de Minas, na Ponha do Café, da Laranja, e fica só as crianças em casa, só os idosos, e aí você chega lá, não consegue trabalhar com a comunidade. Então, falta isso, falta o trabalho, né? Falta a dignidade. Os desafios do nosso comitê, né? Desafio dos comitês em questão do recurso financeiro, sem recurso financeiro, que é o nosso caso. Descrença do trabalho do comitê, nada pode diante dos demais órgãos, fraqueza política e institucional, falta de representante político que abrace a causa. Isso, gente, abraça em época de eleição. Você vê muito, principalmente na televisão. Eu sou defensor do meio ambiente pelo Rio, Paraopeba, vote em mim. Não é isso que a gente vê? Mas eu quero saber aqui agora, hoje, no espaço de construção, no espaço do Fórum Mineiro, onde a gente está, no CMDRS, que foi falado aqui, que é muito bacana. Eu quero ver esse povo sentado com a gente lá, queimando a pele, tomando a poeira, enlameando na lama, quando a gente tem, como diz o Papa Francisco, deliberação ou resolução que não tem força de mudar nada. Às vezes o pacote chega pronto, ou é isso ou não é. O comitê pega esse plano seus aqui, é esse. É ou não é? A gente não constrói, tem que ser tudo igualzinho, tudo encaixetadinho. Falta de criatividade diante da escassez de recursos. Política pública deficiente do Estado para com o meio ambiente. Precisa nem delatar muito, né? É isso que eu queria passar. Se tiver alguém que queira contribuir com alguma coisa aqui à mesa, meus companheiros, eu acho que no avançar da hora, infelizmente, a gente perde muito por essa razão, né? Mas é isso que eu queria passar. E eu queria só deixar um recadinho antes de mais nada. Para os cientistas, para os estudiosos, para nós do Norte e do Vale, a gente precisa estudar nos rios aéreos. O que nos interessa mesmo, a nossa preocupação é com os rios aéreos. A gente tem que aprender como é que faz chuva. A gente tem, porque a única certeza de água que nós temos é a da chuva.
Porque se não chover, não vai abastecer nascente, não vai abastecer lençol freático e não tem poço artesiano que nos tire da crise. Agradecendo a presença de todos vocês, eu quero fazer uma última colocação por uma questão de justiça. Nós temos, dentro do nosso Estado, uma questão tremenda de burocracia. Segundo me informaram, nós herdamos essa burocracia dos nossos colonizadores portugueses. Um professor português, amigo nosso, ficou muito bravo quando eu cheguei a dizer isso. Mas a burocracia está aí, e essa burocracia tem atrapalhado profundamente o trabalho dos comitês de bacia. É uma burocracia obstrutiva, e me perdoem a expressão, é uma burocracia burra, que não contribui para que a gente avance. E uma outra coisa, por questão de justiça, é um agradecimento aos funcionários do IGAM. Nós temos no IGAM algumas coisas contra as quais a gente se bate, mas nós temos dentro do IGAM pessoas de muita capacidade, inteligentes, competentes, dispostas a trabalhar, que querem trabalhar conosco e muitas vezes são obstados pelo excesso de burocracia. Fica aqui do Movimento Pró-Rio Todos os Santos e Mucuri, do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Mineiros do Mucuri, o agradecimento aos funcionários do IGAM. E antes de agradecer a todos, eu gostaria que o Ricardo respondesse a uma pergunta, por gentileza, que já foi encaminhada a ele. Bom, quem fez a pergunta foi o William, e ele pergunta se, na minha opinião, como incentivar a maior participação popular nas esferas de poder e se um dos caminhos não seria através do incentivo à escolarização. Bom, como é que a gente, pelo menos, tem trabalhado pensando em incentivar as pessoas a participarem? Primeiro é fortalecendo as instâncias de participação popular, é fortalecendo as associações, as instâncias populares, pastorais, né, no nosso caso, né, em alguns municípios a organização da igreja também é forte. No caso do Mucuri, o que a gente percebeu muito é que as pessoas não têm conhecimento dos seus direitos, até onde elas podem ir e como ir, né? O CMDRS, igual foi citado, ele tem um poder, né, é um conselho deliberativo, não é só consultivo, né? Ele define como é que deve ser utilizadas as máquinas, ele tem o poder para isso, né? Só que não é dado, óbvio que não é dado, porque a prefeitura retém. Agora, como é que as pessoas vão fazer isso? É fácil? Não. Tem um município que nós fomos trabalhar, Monte Formoso, que o prefeito, quando a gente ia fazer reunião, ele boicotava a nossa reunião. Ele marcava a reunião da prefeitura e chamava todo o seu pessoal para uma reunião paralela. Mandava e-mail dizendo, né, divulgava que não ia ter mais a nossa reunião. Então, quer dizer, indo às vezes para o pau, né, em determinadas situações, mas sempre acho que é fazendo processo ali de formação. Agora, uma coisa que a gente percebe é a presença, né? As pessoas, eles ainda sentem a necessidade, como a gente costuma falar, de uma cunhazinha, alguém ali de fora para dar um suporte para eles, uma segurança. A gente ainda percebe que eles ficam ainda inseguros de enfrentar. É claro, porque eles é que vão estar no dia a dia, às vezes os parentes deles estão empregados na prefeitura, tem uma série de perseguições, né? Eu já morei no município de 4 mil habitantes aqui em Acaiaca, a gente sabe como é que a perseguição política ela é muito forte, né, nesses municípios, não só para você, mas com seus familiares, seus filhos, ela engloba. Então, não é fácil enfrentar, né, participar desses espaços. Então, quando tem alguém para dar um suporte, agora a gente também não pode se sentir também sendo os donos ali e tomar para a gente esse poder. Né, o que a gente tem trabalhado é no sentido de empoderamento, né, de construir formas de empoderar, né, as pessoas que estão ali para que elas possam, né, ser de fato ali os protagonistas da história e a gente ser, né, nós, no nosso caso do GEPAF, né, da universidade, ser um parceiro, né, depois a gente ser mais um parceiro ali para ajudar a desenvolver.
Agora, a escolarização, eu acho que ela é importante, mas ela não é única, né? Só ter escolarização não vai resolver. Não ter é pior ainda, né? Mas só a escolarização por si só, a gente viu aí, né? Nós vemos aí pessoas pós-doc, pós não sei o quê, pós aquilo, fazendo coisas erradas todo dia. Então, não é a escolarização que define se a pessoa vai ter poder ou não de atuação, se ela tem condição de interferir. Mas eu acho que se ela se sentir empoderada de chegar a falar, né, e ter o respaldo, eu acho que ela vai para cima, né, não tem problema. Agora, é um processo fácil? Não é. Né, municípios que a gente trabalha lá há quase 10 anos, a gente percebe que quando a gente está próximo, às vezes as coisas andam um pouco mais, quando a gente, por algum motivo ou outro, né, universidades, às vezes a gente não consegue direto, às vezes a gente sente que o trem, às vezes, enfraqueceu um pouquinho. O movimento, Mucuri, o Vale do Mucuri, o primeiro sindicato dos trabalhadores rurais de Minas Gerais é do Mucuri. A primeira cooperativa de agricultores, né, de produção e comercialização do Estado é do Mucuri. Né, nós tivemos um processo forte de organização lá na década de 60, 80, mas muito relacionado também à questão da igreja e do movimento sindical, rural. Só que depois, num determinado momento, nós tivemos uma inversão, né, no perfil do bispo da nossa região, e isso, quer queira ou quer não, influenciou o nosso processo também. Então, nós tivemos um processo aí da década de 80 até agora, início, né, na primeira década agora de 2000, um processo de retrocesso. Né? Nós tivemos padres italianos que vieram com uma ideia mais progressista, foram proibidos de celebrar, né, de atuar na diocese. Então, quer dizer, agora, porque é uma região com, né, catolicismo muito forte, e isso, na década, né, tem gente aqui que tem mais experiência do que eu nesse sentido, a igreja foi uma forte incentivadora, né, das comunidades eclesiais de base, então se tinha um debate político muito mais forte, de organização, e infelizmente, durante um período, isso no Mucuri também ficou retraído. E agora, é claro, com outras, né, outras entidades, outras instituições chegando, a gente tem percebido que tem suscitado mais isso também, esse debate, essa questão de ir para frente, vamos mostrar o Mucuri, vamos colocar o Mucuri no cenário, né, estadual, nacional, de novo. Então, tem essa vontade do povo de lá. E por isso que nós estamos aqui em 3 pessoas, e estou vendo nosso amigo Zé Aparecido ali também da universidade, que também é do Mucuri. Então, vamos colocar o Mucuri no cenário. Nós temos aqui, aproveitando o ensejo, 2 mensagens parabenizando vocês pelo compromisso, pela coragem de todos e pelo realismo. Ok? Bom, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Só agradecer a todos, agradecer principalmente a vocês e todo o meu carinho do mundo para a coragem de vocês que permaneceram até agora. Muito obrigada, todo o carinho.